feliz demais por esses 50 mil inscritos no nosso canal. Ainda não acreditamos, né, Vi? Verdade, a gente pensou que ia demorar mais um pouco, né? Mas graças a Deus, né? E a gente sabe que esses 50 mil são pessoas que realmente nos acompanham, né? Graças a Deus, as pessoas que se inscreveram no nosso canal realmente estão viajando com a gente. E a gente se propôs, quando chegou aos 50 mil inscritos, de gravar um vídeo, né, respondendo as perguntas que vocês enviaram. Foram muitas perguntas, né? Graças a Deus foram muitas perguntas, a gente ficou muito feliz. Obrigado a você que mandou a sua pergunta. Fizemos a fusão de várias perguntas para tratar do maior número de assuntos possíveis. Então vamos à primeira? Vamos lá. A pergunta mais frequente que a gente recebeu foi: qual será a próxima viagem após a pandemia? A gente estava com a viagem marcada, né, bem na época da pandemia, com passagem comprada e tudo, para fazer o sul, né? Nós iríamos fazer os 3 estados do sul de carro, fazer um tour por cidades pequenas, ir para a Serra do Rio do Rastro e outros lugares até as Cataratas do Iguaçu, mas aí a pandemia chegou e não deu, né? A gente tá com essas passagens ainda compradas, né, que vai durar 1 ano. Mas também a gente não sabe para onde Deus quer nos levar, né? Eu estava curtindo muito esse roteiro que nós preparamos por esses 3 estados. Iríamos, assim, passar por lugares belíssimos. Vamos manter esse roteiro, pelo menos por enquanto. Ele está pronto, o roteiro está pronto, né? O roteiro está pronto, mas vamos esperar. Tudo na hora de Deus. Qual foi a sua viagem mais especial, surpreendente, marcante e a que vocês gostaram menos? Vamos lá, Vivi. Eu vou responder e depois você responde. É sempre muito difícil responder qual a melhor viagem pra gente. Pra mim, todas são muito especiais. Por quê? Porque eu amo tudo, sabe? Eu consigo, acho que, me surpreender em todas, amar todas, sabe? Em cada lugar que eu vou, eu consigo me deslumbrar com as belezas do lugar, embora sejam tão diferentes. Mas elas me enchem de prazer, de alegria. Então, assim, não tenho realmente um lugar especial. É tanto que eu não tenho a que eu gostei menos. A viagem mais especial para mim, ela tem muito a ver com as nossas raízes aqui do Nordeste. Nós passamos uma semana, um pouco mais de uma semana, em Exu, Pernambuco, interior de Pernambuco, quando a cidade comemorou 100 anos do nascimento de Luiz Gonzaga. E foram dias muito especiais, onde a gente teve um encontro com grandes artistas da música brasileira que foram homenagear Luiz Gonzaga. A gente reviveu a história dele, foi na casa que ele nasceu, a casa que ele viveu. Revivemos a história de Luiz Gonzaga e também teve um aspecto muito especial, que foi o último show e a última entrevista de Dominguinhos. E a gente tem esse registro histórico, né? Além de tudo que a gente foi com uma turma muito legal e fizemos uma aventura muito louca. Uma aventura louca, que ela precisa ser contada num vídeo à parte. Um vídeo à parte, mas foi muito legal. Para mim foi essa. Qual o seu lugar favorito? Ah, meu Deus, de novo. Eu acho que eu vou responder. Meu lugar favorito é o planeta. É o planeta Terra inteiro. Eu sempre digo que, como nós temos assim nosso orçamento bem contado, a gente prefere não voltar a um destino que a gente já conhece, se tem outro novo para conhecer. Mas tem um destino que nós fizemos recentemente e vamos falar daqui a pouco, que é a Chapada das Mesas, do Maranhão, terra de cachoeiras, e assim ficou sendo um dos lugares que marcou muito meu coração. Qual a primeira viagem juntos que nós fizemos? A gente ainda era namorado, faz um tempão. Porto Seguro. Né? Minha família tem uma tia, eu tenho uma tia que mora lá em Eunápolis e tinha casa em Porto Seguro, então nossas férias eram quase sempre lá. E a gente conheceu Porto Seguro ainda bem selvagem, quando não tinha esse boom turístico, né? Então era um paraíso. Que lugar você sonha em conhecer? Qual será ou qual seria a viagem dos seus sonhos? No Brasil, Amazônia. Fora do Brasil, aí tem muito lugar. Para mim, eu conheceria a Europa toda, Finlândia, Noruega, a terra do fim do mundo. São tantos. E o seu, Vi? Eu tenho assim um encanto pelas imagens e fotografias que eu vejo, muito especial pelos campos de lavanda na França. O campo florido é algo assim surreal, aquela cor. E os campos de tulipas na Holanda. Olha só essa pergunta aqui, que legal. Qual foi a primeira viagem já
como o Vida Retada. A primeira como Vida Retada que a gente fez reportagem foi ao Lajedo do Pai Mateus, que é um lugar muito especial pra gente, Sempre né? foi. Aqui na Paraíba, uma geografia única no planeta, né? Um lugar mágico, que tem realmente uma energia diferente. Isso foi uma reportagem pra TV, mas a reportagem no canal da gente como exclusivo Vida Retada foi pra Jericoacoara, outro lugar mágico, né? Na época que a gente foi a Jeri, ainda não era um destino turístico tão explorado quanto é hoje. E afora isso que nós fizemos assim, uma grande aventura, porque foi o nosso primeiro carro 4x4. Então a gente assim nem sabia como ligar o 4x4, nos aventuramos e fomos para Jericoacoara sem hotel marcado, sozinho. Com 3 crianças. 3 crianças. E a gente ficou tão apavorado porque depois soube que estaria havendo um evento lá. Um rally, né? Um rally e que não teria hotel. E a gente terminou, como a gente estava com a caminhoneta, comprando 5 colchonetes, botamos em cima porque se não achasse nenhuma hospedagem ficaríamos no carro mesmo. Terminamos encontrando e foi um passeio inesquecível até hoje. E vamos à próxima pergunta. Ir para a Europa com pouco dinheiro é possível? Olha só que desafio. E aí, Vi? Claro, se a gente já foi, é possível. E nós temos essas dicas na prática para você. Nós fomos da Itália ao leste europeu. E nós temos 3 vídeos do Vida Retada sobre hospedagem e alimentação, sobre aluguel de carro e sobre deslocamento nas grandes cidades. Tem muitas dicas nesses 3 vídeos lá no canal do Vida Retada para você. E se quiser conversar com a gente também, viu? Entra aí no nosso Instagram, que é o @VidaRetada, e aí você manda as perguntas e a gente tem maior prazer em responder. Aliás, já respondemos a muitas pessoas. Muitas. Normalmente a gente não faz isso, mas hoje a gente vai fazer, já que a gente agora está rumo. É os 100 mil agora, né? Agora nós queremos os 100 mil. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho e assista todos os nossos vídeos, curta, comente. Quando você comenta o vídeo, o YouTube entende que as pessoas estão gostando e aí oferece mais às outras pessoas. Então faça isso aí pra gente. Vamos a outra pergunta. Qual o último destino do Vida Retada? Esse que ele amou. Chapada das Mesas, em Carolina, né? E de lá a gente foi pra Serra da Capivara, outro destino que todo brasileiro deveria conhecer. Os Cânions de Viana, uma descoberta fantástica. E ao Vale do Rio de São Francisco, que foi também outro lugar impressionante. Passamos um mês na estrada, foi uma viagem inesquecível. Fizemos só eu e ele, né? E foi assim, maravilhoso. Lugar simples que lhe surpreendeu? Pra mim, não sei se foi o mesmo do que você, mas pra mim foi a Bélgica. Eu mesmo fazendo roteiro, pesquisando tudo o que tinha lá, mas assim, é como se eu não tivesse sentido a grandeza do que era. E quando realmente a gente chegou lá e conheceu Bruxelas e Bruges também, né? Um lugar de conto de fadas, sabe? É um lugar simplesmente fantástico. Qual foi a sua melhor viagem no Brasil e por quê? É difícil, pergunta olha. Boa, né? Essa? Não, olha, pergunta de melhor pra mim é terrível, porque tudo pra mim é bom, tudo pra mim é melhor. Eu vou destacar algumas. Cidades. Eu gosto muito das cidades do sul. Não sei, ela tem um aconchego, não sei se é por causa do friozinho. Em termos de natureza, o Brasil é um país super rico em relação a isso. Mas o que me fez estar num pedacinho do céu foi os Lençóis Maranhenses. Eu tive a sensação de que eu já tinha chegado no céu, né? Aquela visão que eu tive dos lençóis, tanto no sol do dia como no sol do pôr do sol, que é um novo cenário. Esses dois. Não! Me lembrei que o céu mais lindo que eu vi na vida, as cores mais lindas que eu vi na vida, foi no Pantanal. E é um lugar assim que realmente tem uma energia fantástica. Logo eu amo bicho, então ver aqueles bichos perto de mim, numa natureza deslumbrante, num lugar selvagem, assim, sabe, natural, sem que ninguém mexa. Eu sou apaixonado pelas praias do Nordeste. A gente tem o privilégio de conhecer praticamente toda a costa nordestina, lugar por lugar. Então assim... Tá vendo que eu não gosto de dizer melhor? Porque eu já me lembrei de um aqui. Então as praias do Nordeste para mim são sensacionais. Já me lembrei de Noronha. Tem Fernando de Noronha, que é um capítulo à parte. Fernando de Noronha é um paraíso inesquecível. Que assim, todos os brasileiros que puderem conhecer Noronha, não percam a oportunidade. Noronha é algo assim, fora do normal. Melhor destino de cachoeiras no Brasil e vida noturna. E aí?
Voltamos a Carolina, Voltamos a Carolina. Nós conhecemos muitos destinos de cachoeira, mas Carolina tem um diferencial. Além de ser as cachoeiras mais belas que a gente já conheceu, né? Certeza. A temperatura da água simplesmente maravilhosa. Porque toda cachoeira já remete a frio, água gelada. Mas Carolina, cachoeira de água normal, morninha, gostosa, envolvente, é perfeito. Não tem vida noturna, pelo menos na época que a gente foi lá, a cidade não tinha vida noturna. Mas é o seguinte, você passa o dia inteiro fazendo trilha para chegar às cachoeiras, você anda um pouco a pé, você toma muito banho, à noite você quer sair, a cidade é aconchegante, tem bons restaurantes, tem boas lanchonetes, você come alguma coisa e aí depois vai dormir. O que vocês acham de uma viagem ao Japão? Ah, a gente sonha com isso, né, Vi? Muito. A gente sonha com isso, mas infelizmente ainda é um destino mais caro, bem caro, né? Termina a gente, não, então vamos fazer aquele outro, que dá para o nosso orçamento. Principalmente as passagens para o Japão são muito caras. E assim, tudo que é do Oriente me atrai muito. Também. Eu fico muito curioso, eu leio todas as reportagens que chegam assim à minha mão. E realmente me fascina muito a cultura oriental. Como conciliar a vida de viajante, o trabalho, a família e o casamento? Essa pergunta para mim é maravilhosa, adorei a pergunta. Eu acho que nossa família, nosso casamento foram muito bem alimentados pelas nossas viagens, né, Vidinha? Com certeza. Eu digo sempre que a gente se conheceu melhor, nossos filhos nos conheceram melhor nas nossas viagens, porque era o tempo em que a gente era nós mesmos, né? Era o tempo de contar nossas histórias, de não ter cobranças, de brincar muito, de mostrar o que a gente gostava, a música que gostava, o que a gente curtia, e de repente eles foram apresentados a um mundo maravilhoso, muitas vezes no simples, né, em barraca, dormindo em cima de carro, pé no chão, no barro, na lama, na areia, onde estava. E isso fez com que a gente se tornasse uma família mais unida, né? Em relação ao nosso trabalho, é muito complicado, realmente, porque a gente trabalha muito e o tempinho que a gente tem, um feriado aqui, um fim de semana ali, não pode se acomodar, não vamos descansar não, tem que fazer alguma coisa. As férias são aproveitadas do primeiro dia ao último dia, graças a Deus. A gente só tira férias se for viajar, até porque para realmente aproveitar do primeiro ao último dia, né? Nós só viajamos realmente quando estamos de férias ou em feriadão, certo? Não perdemos um dia sequer de trabalho para fazer reportagem de viagem. A gente assumiu esse compromisso, né, com nós mesmos. Até porque é o trabalho que nos mantém, né? Exatamente. Inclusive mantém o Vida Arretada. Mantém o Vida Arretada. Nós não ganhamos com o Vida Arretada. Em relação ao nosso casamento, eu vou apenas dizer uma frase. O nosso casamento é uma delícia de viagem. Qual o maior desafio ao longo do tempo? Sinceramente... Vou responder. Responda. O desafio ao longo do tempo é não deixar a peteca cair. Eita. Quem lembra daquele joguinho de peteca, né? Que ele só tem continuidade quando a peteca está no ar. Depois que a peteca cai, ele tem que ser reiniciado. Então, o nosso maior desafio é não deixar a peteca cair, no sentido de empolgação, de sonhar, de construir, de ir além e principalmente de acreditar que Deus vai nos proporcionar o que nós sonhamos. A gente tem muito assim, eu acho que esse é o nosso grande desafio de vida, desafio no bom sentido, de acreditar que isso pode acontecer. É verdade. Qual o maior perrengue e o mais engraçado em uma viagem que a gente já passou? Essa cara dela é porque realmente ela tem... Tudo eu. Bom, vamos falar dos perrengues ou não? Vamos. Eu falo? Claro. A gente tem uns perrengues em viagens em que Roberta perdeu a bolsa dela, né? Várias vezes, não uma, nem duas, não três, não, várias. Perdeu várias vezes. Aliás, o Vida Arretada tem reportagens super legais sobre isso. Eu conto essa história. Você bota aí, perdendo a bolsa na viagem, Vida Arretada, eu conto essa história super legal. E assim, não vou nem contar o final dessas histórias para você sentir a curiosidade e buscar esses vídeos, porque a história realmente é muito engraçada. Só uma coisa, todas tiveram um final feliz. Todas.
A gente vinha de uma viagem na Bahia, o carro bateu o motor e nós ficamos abandonados na estrada. Um anjo literalmente chegou e nos socorreu. Essa história também está contada no Vida Arretada. E o mais engraçado? O mais engraçado, né, além desses perrengues que depois a gente vai rir, a viagem que a gente mais riu foi uma viagem que a gente fez para a Europa com um casal amigo nosso. E ela, Thelma, eu vou até citar o nome dela. Thelma, como ela não sabia falar outra língua, ela queria falar com as pessoas como se a outra pessoa fosse surda. Vocês têm pizza, pizza, como é que vem a pizza de vocês? O que é que vem na pizza? O que é que vem na pizza, em cima da pizza? Imagina aí. E a gente teve crises de riso com ela. Viagem exótica, que você considera assim como viagem exótica das que nós fizemos? Acho que não poderíamos chamar nem de exótica, mas talvez assim, de aventuras radicais, né? E muito diferente, né, do que a gente já viveu. Foi Terra Ronca. Eu considero como uma exótica. Terra Ronca. Terra Ronca, Goiás. Terra Ronca em Goiás, uma terra de cavernas, né? E assim, que até hoje eu fico, Senhor, como eu consegui fazer aquilo tudo, né? Eu me senti a própria Indiana Jones. Foi uma viagem assim surpreendente. Roberta sabia muito pouco do roteiro. Dessa vez quem pesquisou mais eu não sabia quase nada. Para mim foi uma grande surpresa. Grande e boa surpresa. E é um destino assim maravilhoso. Cavernas que você chega a mais de 100 metros abaixo da superfície da Terra. Tem reportagens do Vida Arretada, são 3 reportagens de Terra Ronca e vale a pena conferir. Dica para um bom roteiro. Pesquisar muito, né? Pesquisar preço, pesquisar locais interessantes, o que fazer. A minha frase mais escrita no Google é o que fazer em determinado lugar e o que fazer ao redor deste lugar. A gente, como a gente tem pouco dinheiro, como a gente diz, né? A gente sempre aproveita, por exemplo, uma passagem para tal lugar, para não ver só aquele lugar, mas o que a gente pode ver ao redor daquele lugar, né? Bom, então chegamos à nossa última pergunta, a última curiosidade aí dos nossos seguidores, né? Vamos aproveitar aqui nessa última pergunta já para agradecer a vocês todos que mandaram perguntas, né? E a gente fica muito feliz por essa interação e vamos fazer mais outros vídeos nesse sentido. Então a pergunta é essa: como vocês se conheceram? Nós nos conhecemos crianças ainda, né? Na verdade eu tinha 14, ele 18. Eu morava em Campina, ele morava em Pombal, mas eu sempre passava as férias lá. E numa dessas viagens de férias, eu fui apresentada a ele por minha prima. E a gente se conheceu, assim, em tempos belíssimos, porque era uma época onde a juventude nas cidades do interior se divertia com coisas muito saudáveis, principalmente cinema, né? Músicas, cinema, praça, as músicas papo, dos anos 80, né? Rock, balada, discoteca e assim passeios, andar a pé na rua, andar a pé na praça, banhos de rio. A gente se conheceu e logo depois já começou a paquerar. Eu disse ela. Eu namorei com ele. E foram 5 anos de namoro e já vamos aí mais de 30 anos de casado. 34 anos de casado, 39 de namoro. É isso aí, pessoal. A gente fica muito feliz de ter partilhado todos esses assuntos com vocês. E obrigado pela participação de todos nesses 50 mil inscritos, né? Segue a gente também lá no Instagram, né? @Vida Arretada. Vida Arretada. Obrigada pelos 50 mil inscritos, né? Essa marca também é sua. Valeu demais. Fique com Deus. Tchau.